A Bíblia está cheia de histórias que ultrapassam a lógica humana e nos levam a contemplar o sobrenatural com o coração aberto. Entre esses relatos surpreendentes, existe um que chama a atenção pela sua estranheza e profundidade: o episódio dos ossos de Eliseu. Nele, um homem morto simplesmente revive ao tocar os ossos do profeta já falecido. Não houve sermão, gesto profético ou sequer uma oração. Apenas o poder soberano de Deus, atravessando a morte e provando que Ele age como quer, quando quer e sem depender de métodos tradicionais. É um milagre que nos lembra que a autoridade divina não tem limites, nem mesmo o limite da sepultura. Esse acontecimento extraordinário está registrado em 2 Reis 13, e é um daqueles episódios que nos fazem parar e refletir sobre a soberania de Deus. Ele mostra que o Senhor domina sobre a vida e a morte, sobre o tempo e as circunstâncias. O profeta Eliseu, mesmo depois de sepultado, continuava sendo um canal da intervenção divina, uma lembrança viva de que as promessas de Deus não terminam com a existência humana. O milagre é uma ponte entre o visível e o eterno. Quando lemos sobre o Eliseu e o homem ressuscitado, percebemos algo profundo. Deus não age preso a lógicas humanas. Ele pode transformar o improvável em testemunho. Enquanto muitos milagres exigiam a fé de quem recebia, este foi um ato puro de graça, uma revelação do poder sobrenatural de Deus agindo em meio à morte. É como se o Senhor dissesse: mesmo quando tudo parece acabado, eu ainda tenho poder para gerar vida. Esse texto bíblico também provoca uma sensação de mistério e espanto, pois não há explicações científicas ou teológicas que o limitem. O profeta Eliseu, que um dia foi o sucessor de Elias, continuava sendo usado por Deus, mesmo quando já não respirava. Isso nos ensina que a fidelidade de Deus ultrapassa a fragilidade do homem e que até o pó pode se tornar instrumento da sua glória. Há uma força divina que se mantém atuante mesmo no silêncio dos túmulos. Cada vez que esse relato é lido, uma nova camada de sentido se revela. O milagre dos ossos de Eliseu não é apenas sobre a ressurreição física, mas sobre a esperança eterna que nasce quando tudo parece perdido. Ele nos lembra que o poder do Criador não cessa com a morte. Pelo contrário, ele continua a escrever histórias de vitória, mesmo entre ruínas e ossos secos. A morte é apenas uma pausa no enredo divino. E talvez essa seja a grande lição introdutória desse milagre. Deus continua sendo Deus, mesmo quando não há mais ninguém em pé. Ele é soberano sobre o tempo, sobre os reis e sobre a própria existência. Quando tudo parece selado, ele sopra vida nova. E esse sopro, que um dia fez um homem morto se levantar diante dos ossos de um profeta, continua agindo hoje, lembrando-nos que a fé, em tempos difíceis, é o que mantém o impossível dentro do nosso alcance. Desde o início, a história do profeta Eliseu é marcada por escolhas que exigem coragem e fé. Ele vivia uma vida confortável, trabalhando no campo, quando o profeta Elias o encontrou e lançou sobre ele o manto, um gesto simbólico de chamado divino. Eliseu não hesitou. Queimou os instrumentos de trabalho, sacrificou os bois e deixou tudo para trás. Esse ato radical mostrava que sua confiança não estava na segurança material, mas no propósito celestial. É uma lição poderosa sobre fé em tempos difíceis. Às vezes, seguir a Deus exige abrir mão do que parece garantido. Eliseu não pediu glória nem reconhecimento. O que ele desejava era algo espiritual, a porção dobrada do espírito de Elias. Esse pedido, relatado em 2 Reis 13, não significava querer mais poder, mas assumir a herança espiritual de seu mestre. Era o desejo de continuar a missão profética, de servir como voz de Deus, num tempo em que a idolatria em Israel afastava o povo do Senhor. Essa atitude revela um coração totalmente rendido à vontade divina,
disposto a se tornar instrumento do poder sobrenatural de Deus. Durante seu ministério profético, Eliseu realizou feitos impressionantes. Transformou água amarga em doce, multiplicou o azeite de uma viúva, curou Naamã da lepra e até ressuscitou o filho da sunamita. Cada milagre era um testemunho de que Deus age no impossível. Ele não fazia isso para ser exaltado, mas para que o povo reconhecesse a fidelidade de Deus. Eliseu se tornara o profeta que mais realizou milagres depois de Jesus, um homem que provava todos os dias que o poder de Deus além da morte já se manifestava em sua vida enquanto vivia. Eliseu também foi um mentor e exemplo para gerações. Ele viveu em um período em que o Reino do Norte estava espiritualmente corrompido e os reis frequentemente se desviavam dos caminhos do Senhor. Mesmo assim, permaneceu firme, demonstrando que a confiança em Deus é mais forte do que qualquer influência política ou idolátrica. O profeta não se deixou contaminar pela cultura de sua época. Ao contrário, foi luz em meio às trevas. Sua fé inabalável é o retrato de um homem que sabia quem o havia chamado. Mas o que mais impressiona em Eliseu é a sua sensibilidade à intervenção divina. Ele não se movia por emoções, mas por direção do Espírito. Enquanto Elias era conhecido por gestos grandiosos e confrontos dramáticos, Eliseu manifestava a presença de Deus em detalhes cotidianos, no cuidado com os pobres, nas famílias aflitas, nos reis confusos. Era um profeta que enxergava Deus nas pequenas coisas. Seu legado espiritual nos ensina que os maiores milagres, às vezes, acontecem em silêncio, sem alarde. Assim, o Eliseu e o homem ressuscitado que veremos mais à frente não representam um evento isolado, mas a extensão natural de uma vida entregue. Aquele que foi canal da graça em vida continuaria sendo mesmo na morte. É como se o próprio Deus quisesse confirmar: minhas promessas não morrem com meus servos. E é nessa certeza que o ministério de Eliseu se torna um marco eterno, unindo fé, obediência e poder de forma única. Com o passar dos anos, o vigor do profeta Eliseu foi diminuindo, mas sua fé permanecia inabalável. O homem que havia testemunhado tantos milagres bíblicos estranhos agora enfrentava o limite humano, a doença e a morte. A Bíblia relata que Eliseu adoeceu gravemente, e foi essa enfermidade que o levou ao fim da vida. Mesmo assim, até o último suspiro, ele permaneceu firme em seu ministério profético, aconselhando o rei Jeoás e oferecendo sabedoria espiritual em um tempo de grande decadência moral. É inspirador perceber que, mesmo fraco no corpo, Eliseu continuava forte no espírito. Durante seus últimos dias, o rei Jeoás visitou o profeta lamentando: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros." Essa expressão demonstrava respeito e reconhecimento pela importância de Eliseu para a nação. O rei sabia que perder o profeta seria como perder o escudo espiritual do país. E ainda assim, Deus permitiu que Eliseu experimentasse a fragilidade da carne, lembrando a todos que nem mesmo os grandes profetas do Antigo Testamento estão isentos da morte. Mas há algo maravilhoso nisso. O poder de Deus além da morte não seria silenciado por um túmulo. Eliseu partiu deste mundo como um homem fiel e foi sepultado com honra. Aos olhos humanos, parecia o encerramento de uma era, o fim do espírito de Elias sobre Eliseu, o último capítulo de uma vida marcada por fé e intervenções divinas. No entanto, a história de Deus raramente termina onde o homem imagina. O corpo do profeta repousava em uma sepultura comum, mas o propósito divino ainda pulsava nas entrelinhas da eternidade. O túmulo que deveria representar o fim estava prestes a se tornar palco de um novo milagre inesperado. A cena é comovente. O servo de Deus, que um dia transformara a realidade de tantas pessoas, agora descansava entre ossos e silêncio.
Nenhum sinal de glória aparente, nenhum som de profecia. E, no entanto, o próprio céu ainda guardava planos para ele. O poder sobrenatural de Deus não se limita à respiração humana. Sua presença pode se manifestar mesmo onde a vida já cessou. O túmulo de Eliseu nos ensina que o legado espiritual de um servo fiel continua produzindo frutos, mesmo quando ele já não está aqui. Esse episódio também nos confronta com a realidade da nossa própria finitude. Muitas vezes, evitamos pensar na morte, como se ela fosse uma interrupção definitiva, mas, à luz das promessas de Deus, ela é apenas uma transição. O exemplo de Eliseu prova que a morte não é capaz de anular aquilo que foi consagrado ao Senhor. O corpo pode parar, mas a influência de uma vida guiada por Deus permanece ecoando através das gerações, servindo de inspiração e fé para os que vêm depois. E é justamente nesse contraste entre o silêncio do túmulo e o agir invisível de Deus que se prepara o cenário para um dos acontecimentos mais intrigantes da Bíblia, a ressurreição na Bíblia que brota de um sepulcro. Quando tudo parecia acabado, a mão divina estava prestes a surpreender Israel novamente. A morte de Eliseu seria, na verdade, o prelúdio de um milagre que reafirmaria, mais uma vez, que Deus é fiel e que nenhuma promessa dele é enterrada. Após a morte do profeta Eliseu, o cenário em Israel era de medo, fragilidade e incerteza. O Reino do Norte enfrentava um tempo sombrio, com ameaças por todos os lados. Entre elas, destacavam-se as incursões dos Moabitas, um povo antigo e persistente inimigo de Israel. Eles vinham das planícies ao leste do Mar Morto e, em épocas de colheita, invadiam o território israelita para saquear plantações e espalhar terror. Era um tempo em que o povo se via enfraquecido espiritualmente e a idolatria em Israel havia corroído a confiança no Senhor. Essas invasões dos Moabitas e Israel não eram apenas ataques militares, mas também um reflexo da decadência espiritual da nação. O povo havia se afastado das promessas de Deus, trocando a devoção pelo sincretismo religioso. O rei Jeoás, embora tivesse buscado conselhos de Eliseu em vida, não mantinha o mesmo zelo espiritual. Ele liderava uma nação vulnerável, um povo que conhecia a história dos profetas do Antigo Testamento, mas já não vivia com o mesmo fervor. Israel colhia as consequências de ter se afastado da aliança com o Altíssimo. Nesse contexto tenso e caótico, a vida cotidiana era marcada pelo medo constante. Os ataques moabitas aconteciam repentinamente, obrigando famílias inteiras a fugirem e esconderem-se. E foi justamente em uma dessas situações desesperadoras que o inesperado ocorreu. Um grupo de homens, enquanto sepultava um amigo, foi surpreendido pela aproximação dos invasores. Com o pânico tomando conta, eles lançaram o corpo às pressas em uma sepultura próxima, que providencialmente era o túmulo do profeta Eliseu. Nenhum deles imaginava que estavam prestes a testemunhar um milagre bíblico estranho. Essa cena é uma das mais cinematográficas das Escrituras. Em meio ao som distante da guerra, gritos e correria, o corpo jogado na sepultura toca os ossos de Eliseu, e algo sobrenatural acontece. Aquele homem morto, ao entrar em contato com o profeta falecido, revive instantaneamente e se levanta. É um dos exemplos mais claros do poder sobrenatural de Deus. Um poder que não respeita barreiras humanas, nem mesmo a da morte. Assim, em um momento de caos, Deus transformou medo em milagre. O contexto político e espiritual de Israel ajuda a entender a profundidade desse acontecimento. A nação estava espiritualmente moribunda, mas Deus mostrou que ainda podia gerar vida onde tudo parecia perdido. O poder de Deus, além da morte, se manifestou para reafirmar que Ele continua soberano, mesmo quando o seu povo se desvia.
O milagre dos ossos de Eliseu não apenas chocou quem presenciou, mas também serviu como sinal de que a presença divina ainda pairava sobre Israel, mesmo após a partida do profeta. E olhando para esse episódio com os olhos da fé, percebemos que não foi coincidência. Deus escolheu o momento mais improvável, o ambiente mais caótico e a situação mais desesperadora para agir. Esse é o modo divino de mostrar que o seu poder não depende da calma das circunstâncias, mas da sua vontade soberana. No auge do medo, ele fez brotar vida, uma lembrança de que, mesmo quando tudo parece ruir, Deus é fiel e continua agindo de formas surpreendentes na história de quem crê. Poucos relatos bíblicos são tão enigmáticos quanto o milagre dos ossos de Eliseu. Imagine a cena. O corpo de um homem é lançado apressadamente em uma sepultura por causa do medo dos invasores. E ao tocar nos ossos do profeta Eliseu, o morto simplesmente volta à vida. Nenhuma palavra foi dita, nenhuma oração foi feita, nenhum gesto profético foi realizado. O que ocorreu ali foi a manifestação pura e incontestável do poder sobrenatural de Deus. Um sinal de que sua presença é viva, mesmo quando tudo parece terminado. Esse episódio, registrado em 2 Reis 13, ultrapassa qualquer lógica humana. Ele mostra que o poder de Deus, além da morte, não se limita à presença física de seus servos. O corpo de Eliseu estava morto, mas o espírito que havia operado através dele permanecia ativo, revelando que o Senhor não é prisioneiro do tempo nem das limitações humanas. O toque nos ossos do profeta foi o estopim para um dos milagres bíblicos mais estranhos de toda a Escritura, uma demonstração incontestável de que Deus é o Senhor da vida. O Eliseu e o homem ressuscitado se tornam, nesse contexto, um símbolo poderoso da fidelidade de Deus. Mesmo depois da morte do profeta, o Senhor continuava a agir por meio dele. É como se o próprio céu dissesse: minhas promessas não foram enterradas com o meu servo. Esse milagre prova que a presença divina não depende de um corpo vivo, mas de uma vontade eterna. O poder que agiu em Eliseu não cessou quando ele foi sepultado, apenas aguardava o momento exato de se manifestar novamente. Há uma beleza poética nesse acontecimento. Enquanto o povo vivia em medo e decadência, Deus escolheu usar um túmulo como palco da sua glória. Ele mostrou que até a morte pode se tornar instrumento de vida. Quantas vezes também nos sentimos enterrados por dentro, presos a situações que parecem sem saída. E ainda assim, Deus continua soprando vida em meio ao desespero. Esse milagre inesperado é um lembrete de que, para o Senhor, nada é irreversível, nem mesmo o fim. Além do impacto espiritual, o milagre dos ossos de Eliseu carrega uma mensagem profunda sobre fé em tempos difíceis. Ele nos ensina que o agir de Deus nem sempre segue um padrão. Às vezes o céu se manifesta de maneira silenciosa, outras vezes de forma escandalosa, mas sempre no momento certo. O homem que reviveu ao tocar os ossos do profeta representa a humanidade inteira, morta em desespero, mas restaurada pelo toque do divino. É um eco do que Cristo faria séculos depois, vencendo a morte de forma definitiva. E se olharmos com olhos espirituais, veremos que esse milagre foi mais do que uma ressurreição isolada, foi um anúncio profético. Assim como aquele homem reviveu ao contato com os ossos de Eliseu, todos os que se aproximam do poder de Deus encontram nova vida. A sepultura que deveria simbolizar o fim se tornou o início de algo novo. É a maneira de Deus nos dizer que sempre há esperança, mesmo entre ossos secos. Ele é especialista em transformar finais tristes em começos cheios de propósito, porque Deus é fiel, ontem, hoje e sempre. Quando olhamos com atenção para o milagre dos ossos de Eliseu, percebemos que ele não foi apenas uma demonstração de poder, mas uma mensagem profunda da parte de Deus.
A ressurreição na Bíblia sempre carrega um simbolismo espiritual, e aqui não é diferente. Deus quis mostrar a Israel e a nós que suas promessas não morrem com seus servos. O corpo de Eliseu estava em silêncio, mas a fidelidade do Senhor continuava a ecoar. Aquele homem ressuscitado era uma prova viva de que o poder de Deus além da morte permanece ativo e inquebrável. O rei Jeoás, que havia conhecido Eliseu em vida, provavelmente ficou surpreso ao ouvir sobre o acontecimento. Talvez ele tenha se perguntado se o Deus que havia falado através do profeta ainda estava com Israel. E a resposta veio de forma incontestável. Sim, o Senhor ainda reinava. Mesmo em meio à idolatria em Israel, mesmo com a nação espiritualmente decadente, Deus se manifestou para mostrar que não havia esquecido seu povo. A fidelidade de Deus não depende da perfeição humana, mas da sua graça e misericórdia infinitas. O milagre bíblico estranho também serviu para fortalecer a fé dos israelitas em meio ao caos. Num tempo em que o medo e a insegurança dominavam o reino do norte, Deus mostrou que ainda podia transformar a morte em vida. Essa intervenção sobrenatural não foi apenas para surpreender, mas para ensinar. Era um lembrete de que o Senhor continua no controle, mesmo quando tudo parece fora de ordem. O poder sobrenatural de Deus não estava preso à figura de Eliseu. Ele era e continua sendo o Deus vivo que age de maneiras inesperadas. Há ainda uma mensagem pessoal nesse milagre. Assim como aquele homem foi restaurado ao tocar os ossos de um profeta, nós também somos revividos quando tocamos as verdades eternas da palavra. Quando nos aproximamos do legado espiritual deixado pelos servos de Deus, nossa fé é despertada. O túmulo de Eliseu se tornou um símbolo de esperança na ressurreição, lembrando-nos de que a vida em Deus é mais forte do que qualquer sentença final. É a prova de que a morte não é o fim, é o início de uma nova dimensão da promessa divina. O propósito do milagre também apontava para algo maior, a futura vitória de Cristo sobre a morte. O mesmo Deus que deu vida a um corpo ao contato com ossos mortos, anunciava, séculos antes, que um dia seu filho ressuscitaria para nunca mais morrer. O evento em 2 Reis 13 é uma sombra da realidade que seria revelada em Jesus. É como se o Senhor estivesse preparando o coração do seu povo para entender que o impossível é o ambiente natural do seu agir. Ele transforma túmulos em testemunhos. Por fim, esse acontecimento serve como um convite à confiança em Deus. Mesmo quando tudo parece sem vida, Deus pode usar o que o mundo considera inútil para manifestar sua glória. O Eliseu e o homem ressuscitado não foram um acaso, foram uma proclamação divina de que suas promessas seguem vivas, mesmo quando os homens desistem. Quando o povo de Israel viu aquele morto levantar-se, compreendeu, ainda que por um instante, que Deus é fiel e continua cumprindo sua palavra, mesmo quando tudo parece perdido. O milagre dos ossos de Eliseu não foi apenas um acontecimento extraordinário, mas uma fonte inesgotável de ensinamentos. A primeira lição que ele nos deixa é sobre a confiança no poder de Deus além da morte. Se o Senhor foi capaz de usar os ossos de um profeta morto para trazer vida a outro homem, quanto mais ele pode agir em situações que parecem sem solução. Essa história desafia nossa lógica e nos lembra que com Deus nada é definitivo. Ele é o Deus que sopra vida sobre o impossível, que transforma fins em começos e que mantém suas promessas vivas, mesmo quando tudo parece perdido. Em segundo lugar, aprendemos que Deus age em momentos inesperados. Ninguém esperava um milagre em meio a uma invasão durante um funeral interrompido pelo medo. Ainda assim, foi nesse cenário caótico que o poder sobrenatural de Deus se manifestou. Quantas vezes também somos surpreendidos quando o céu age fora dos nossos planos? Deus adora transformar desespero em testemunho.
É por isso que devemos cultivar fé em tempos difíceis, acreditando que Ele continua operando mesmo quando parece silencioso. O milagre pode estar acontecendo no exato instante em que pensamos que tudo acabou. Uma terceira lição é sobre a suficiência de Deus. O milagre aconteceu sem palavra, sem gesto, sem ritual. Isso mostra que o poder divino não depende de técnicas humanas ou fórmulas religiosas. É a graça pura, agindo por vontade própria. Assim como o apóstolo Paulo ouviu, "Minha graça te basta", também aprendemos com Eliseu que o Senhor é suficiente em todas as circunstâncias. Quando nos sentimos fracos, Ele é forte. Quando tudo parece escuro, Ele acende a luz. E quando já não há nada a fazer, Ele nos surpreende com o impossível. A quarta lição que o Eliseu e o homem ressuscitado nos ensinam é que Deus trabalha de maneiras diferentes. Elias, o mestre de Eliseu, foi arrebatado ao céu sem experimentar a morte. Já Eliseu morreu, mas seu túmulo se tornou um altar de vida. Cada um cumpriu um propósito distinto, e ambos glorificaram a Deus. Isso mostra que não há um padrão fixo para os planos divinos. O Senhor escreve histórias únicas, e cada servo tem uma função singular no seu reino. O importante é manter a confiança em Deus e permanecer fiel ao chamado, mesmo quando os caminhos parecem diferentes. Outra lição valiosa é a esperança na ressurreição final. O milagre em 2 Reis 13 é uma amostra antecipada da promessa que Jesus confirmaria séculos depois. "Eu sou a ressurreição e a vida." O homem que reviveu ao tocar os ossos de Eliseu voltou à vida temporariamente, mas o crente em Cristo viverá para sempre. Essa é a nossa esperança eterna, a certeza de que a morte não tem a última palavra. Assim como aquele homem levantou-se da sepultura, também nós nos levantaremos, não por ossos de profetas, mas pelo poder do Filho de Deus. E por fim, aprendemos que a fidelidade do Senhor é o alicerce de toda a fé. Mesmo quando o povo se desvia, mesmo quando o cenário é de decadência, Deus é fiel e continua cumprindo sua palavra. O milagre bíblico estranho de Eliseu é uma metáfora viva de como o Senhor não desiste de seus filhos. Ele continua agindo nos bastidores, restaurando o que parecia morto e reacendendo o que se apagou. O túmulo de Eliseu nos ensina que para Deus não existe ponto final, apenas vírgulas em histórias que Ele ainda pretende reescrever com graça e misericórdia. O milagre dos ossos de Eliseu é uma das passagens mais impressionantes de toda a Bíblia, porque nos lembra que a morte nunca é o fim para quem confia em Deus. O profeta Eliseu, mesmo após sepultado, continuou sendo instrumento da intervenção divina, mostrando que o poder de Deus, além da morte, é absoluto. Aquele homem que reviveu ao tocar seus ossos foi a prova viva de que o Senhor cumpre o que promete. A história ecoa até hoje como um lembrete de que Deus é fiel, mesmo quando não vemos, mesmo quando tudo parece silencioso. Ao longo de sua vida, Eliseu mostrou o que é viver inteiramente guiado pelo Espírito, e mesmo depois da morte, sua vida ainda falava. Isso nos ensina sobre o legado espiritual que cada um pode deixar. Quando nos entregamos totalmente a Deus, Ele faz com que nossa influência ultrapasse gerações. Assim como o Eliseu e o homem ressuscitado, nós também podemos ser canais de bênção, mesmo em tempos difíceis. Nosso testemunho, nossas palavras e nossa fé podem reacender a esperança de quem já perdeu a força. É isso que o poder sobrenatural de Deus faz. Transforma vidas através de quem se deixa usar. O milagre também é um espelho da nossa própria caminhada espiritual. Todos nós, em algum momento, nos sentimos espiritualmente mortos, cansados, sem direção, desanimados. Mas Deus continua a agir, soprando vida sobre o que parecia acabado. O milagre bíblico estranho registrado em 2 Reis 13 mostra que a presença do Senhor não se limita ao templo nem ao tempo. Ela pode surgir em meio ao medo, à dor e até à sepultura.
Quando confiamos nele, experimentamos a força de quem serve a um Deus que sempre surpreende. Essa história também reforça uma verdade que nunca muda: a esperança na ressurreição. Aquele homem que voltou à vida nos aponta para algo maior: o triunfo de Cristo sobre a morte. Se Deus pôde restaurar a vida através de ossos secos, imagine o que Ele pode fazer com corações feridos, famílias fragmentadas e sonhos esquecidos. Em Cristo, a vitória sobre a morte é definitiva. O túmulo está vazio e a promessa está viva. Por isso, não importa o que tenha morrido dentro de você, Deus ainda tem o poder de ressuscitar. A fé em tempos difíceis é o que mantém aceso o fogo da esperança. Mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor continua escrevendo capítulos novos em nossas vidas. O milagre dos ossos de Eliseu nos convida a acreditar que o impossível ainda acontece, que a graça ainda transforma e que a fidelidade divina ainda sustenta. É um chamado para viver com os olhos fixos nas promessas de Deus, confiando que o mesmo poder que reviveu aquele homem está disponível para renovar nossa alma hoje. E assim como o vídeo menciona, se você deseja se aprofundar na palavra, compreender os profetas do Antigo Testamento e fortalecer sua fé, esse é o momento ideal. Estudar teologia não é apenas aprender sobre Deus, é aprender a caminhar com Ele. Que essa mensagem desperte em você o desejo de conhecer mais, confiar mais e viver mais perto daquele que é a própria ressurreição e a vida. Porque onde a presença de Deus está, até ossos secos voltam a viver. Deixe seu amém nos comentários, compartilhe esta mensagem com alguém especial e inscreva-se no canal para receber mais palavras de fé e esperança.